Quando o homem ouve, Deus fala. Quando o homem obedece, Deus age. Amém? Amém. Vamos falar juntos? Quando o homem... Não escutei bem alto. Quando o homem ouve, Deus fala. Quando o homem obedece, Deus age. Amém. Fala de novo. Quando o homem ouve, Deus fala. Quando o homem obedece, Deus age. Amém? Convido os irmãos para abrir a palavra do Senhor em Mateus 10, inicialmente de 1 a 8. Chamando, diga chamando, seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, diga espíritos imundos, e curar todas, diga todas, as doenças e enfermidades. Aí ele diz: estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Diga ovelhas perdidas. Mais alto, ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino de Deus está próximo. Diga, o reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Amém? Amém. Até aqui, queridos. Vejam, Jesus chama. Ele chama, escolhe, traz um propósito e depois ele envia. E aqui ele estava anunciando que o reino de Deus estava próximo. Ele estava preparando os discípulos, preparando o povo dele para viver milagres, maravilhas, serem usados e ousados. O Senhor quer que você seja usado por Deus e ousado para o chamado que nós recebemos pela graça de Deus, para sermos portadores desse poder que nos foi dado aos filhos de Deus, aos servos do Senhor. Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Ele está dizendo: o reino está próximo. Hoje nós dizemos que o reino já chegou, para a glória do Senhor. Jesus já morreu, ressuscitou, e o Espírito da ressurreição está em nós, entre nós, o Espírito de vida que combate a morte, porque Ele ressuscitou. Nós podemos nos apegar muito mais com esta palavra, porque é nos dado o poder para curar enfermos, ressuscitar mortos, purifiquem leprosos, expulsem os demônios. Você crê que há esse poder possível a nós? Pelo poder que há em nós, do nome de Jesus, pelo poder do Cristo ressurreto, da ressurreição. Você crê que existe em você o Espírito Santo de Deus? Vós sois templo do Espírito Santo. Se nós somos templo, nós somos corpo. E este corpo de Cristo que está aqui, a igreja reunida, tem poder para curar enfermos, para expulsar demônios, para mortos se levantarem. Jesus não fez as coisas de forma
aleatória, ressuscitou mortos. Os discípulos depois ressuscitaram mortos. Há um poder liberado, mas há algo que Deus nos pede. Talvez nós não estejamos vivendo, porque estamos crentes mortos e não cheios da vida de Cristo, que é isso que deveria pulsar nas nossas vidas. O sentido da nossa vida pulsar, o desejo de que os enfermos sejam curados, que as pessoas opressas sejam libertas, os endemoniados sejam libertos, as pessoas doentes sejam curadas. E ele envia os seus discípulos no caminho. Vão nas cidades, vão nas casas, vão por onde vocês forem, preguem esta palavra, exerça esse poder que eu estou liberando sobre a sua vida. No caminho. E hoje nós temos isso no nosso caminho, como amanhã é segunda-feira, nós vamos para o nosso trabalho, nós vamos para o nosso lar. Ensine na sua família, cure os enfermos na sua família, vá no seu trabalho, seja ousado no seu trabalho, pregue essa palavra, coloque as mãos sobre os enfermos, expulse os demônios. Aonde você chegar, há poder sobre a sua vida. A luz do mundo está em você. Aonde você chegar, as trevas são dissipadas, porque há poder dele sobre nós. O Espírito da ressurreição de vida está sobre nós. O reino de Deus já chegou. E nós vivemos nesse reino. E é isso que você precisa entender e ter essa compreensão e ter esta fé na palavra de que o reino de Deus já está aqui. Nós somos embaixadores, raça eleita, reis, sacerdotes para reinar como Cristo. Glória a Deus. Embaixadores é onde nós pisamos a planta dos nossos pés. O Senhor nos dá a terra por herança, porque nós somos embaixadores. Aonde nós formos, nós temos autoridade. Não importa o ambiente, pode ser um ambiente forrado de demônios. Nós temos autoridade, porque o Rei dos Reis está sobre nós, o Senhor dos Senhores está sobre nós. Por isso nós não podemos temer a identidade de que somos. Ele nos tirou do reino das trevas. Ele fez isso. Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz, o reino de Deus, e ensinando uma nova maneira de viver, de ser, de estar, de pensar. Por isso que é importante termos 3 coisas nas nossas vidas, para que tenhamos a vida em abundância. Quem quer ter vida em abundância aqui? Amém? Amém? Você quer ter vida em abundância. Mas a vida em abundância sempre tem uma condição. Tudo tem uma condição nas nossas vidas. E nós às vezes vivemos as nossas vidas sem nos importar com o reino de Deus, sem nos importar com as coisas espirituais, sem nos importar com o dia de amanhã. E veja, para ter uma vida abundante, eu vim para que tenham vida em abundância. Vida em abundância é poder para pôr as mãos sobre os enfermos e serem curados, para os demônios serem dissipados, expulsos, lançados no abismo. Nós precisamos ter essa vida em abundância. Não é somente coisas materiais, carro, casa, helicóptero. Não. É o poder de Deus para fazer vida. Porque estão todos mortos. De nada adianta termos bens materiais se perdermos a nossa alma, se os nossos perderem a alma. Desde o pai da fé, o Senhor começa a trabalhar lá atrás da história. Os pais da fé, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, você vai para José, você vai para Salomão, todos eles, o Senhor começou algo importante para mostrar a paternidade, para mostrar que o ser humano
tem a cogerência da criação. São a obra da redenção da humanidade. São 3 períodos importantes. Tem o período da queda, que o Senhor trabalha com as alianças com Abraão até Moisés. Aí vem o tempo da lei de Moisés até Jesus. Depois vem o tempo da graça, da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, quando o Senhor vem para restaurar todas as coisas. São 3 períodos importantes, mas quando ele começa, a primeira coisa que ele faz com Abraão é dizer: sai da tua parentela, sai das coisas velhas, sai da idolatria, sai dos teus ídolos. O pai de Abraão fazia ídolos, mas o Senhor está querendo dizer para nós assim: sai da idolatria aos bens materiais, às coisas do dinheiro, às coisas que são terrenas, às coisas que são perecíveis, mas vem para um reino inabalável de coisas que jamais perecem. Porque a obra que o Senhor tem através das nossas vidas são obras para a eternidade, porque jamais vai perecer. Porque as coisas que Ele tem para você realizar através da sua vida não vão perecer, que é a salvação dos seus. Porque quando os seus forem salvos verdadeiramente, nós vamos entender o que é a salvação verdadeira. Aleluia. Eles não vão morrer, eles vão passar para a eternidade. Nós temos pessoas que nós amamos e que nós precisamos fazer uma obra que não vai se perder nunca. Existem pessoas que o Senhor coloca perto de nós para que essa vida não se perca. Porque Ele é o bom pastor, Ele deixa 99 e Ele vai atrás de um, porque Ele ama um. E que dirá se Ele pedir para nós falarmos a palavra um e nós não dizemos, não dissermos, não fazemos o chamado. Ele nos chamou para irmos no caminho onde nós formos, para sermos transformadores de cultura, de entendimento, de sociedade. Mudem as mentes, porque as mentes estão agarradas ao hoje, ao presente e ao passado. Abraão, sai deste lugar do passado, que você está preso, o que você tinha, o que você podia, o que era. Vai ser saudoso, venha viver no novo. E ele muda completamente a vida de Abraão. Ele muda completamente a vida de Abraão nessa aliança eterna. E essa aliança eterna, ele disse: Abraão, se relaciona comigo. Deus desceu na terra para sentar com Abraão e comigo, para falar a Sara que ela estaria grávida. Dali um ano. Uau, que vida! Se relaciona comigo, filho. É comigo que você tem que se relacionar. Tem uma aliança comigo, deixa eu ser o seu Senhor. Tem uma aliança comigo, não com coisas, com pessoas, mas tem uma aliança eterna comigo. Desde o Éden, o Senhor fez o homem e a mulher para se relacionar com eles. Fez um mandato espiritual. Deus se relacionando com o povo, com a comunidade, com seus filhos. Depois Ele deu um mandato social: homem se une à mulher, tem filhos, tem família. Depois Ele dá um mandato cultural. O que é esse mandato cultural? Trabalhe na criação que eu te dei. Trabalhe no jardim, cultive o jardim, produza. Se você cuidar com zelo das coisas que eu criei, das coisas que eu te dei, as coisas vão se multiplicar. Pensa assim: eu te dei sementes, Abraão, planta, elas vão crescer. Como que vão crescer uma semente? Deus simplesmente dá a semente e elas vão crescer, amém? Porque a criação é Ele que dá, é Ele que faz as coisas existirem nas nossas vidas, mas Ele nos dá a semente para que cresça as coisas. Então Ele disse: olha, cultive, produza, cresça, expanda, multipliquem-se, sejam frutíferos. E Ele disse isso, veja quando Ele diz em Gênesis 1:28, que é um mandato cultural. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Encham e subjuguem a terra que Deus criou. Mas domine, tenha domínio sobre as coisas,
Nós temos o poder de ter o domínio sobre o mal. Glória a Deus. Ter o domínio sobre a criação, ter o domínio sobre a expansão, domínio sobre os frutos, porque as sementes são nos dadas. Glória a Deus. Depois ele diz em Gênesis 2:17: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Há uma condição. Há uma condição. Obediência. No mandato cultural, há uma condição. Você vai frutificar. Você vai crescer. Você vai desenvolver. Você vai ter os frutos porque eu vou dar. Mas você precisa trabalhar, cultivar e me obedecer, porque há coisas que você não pode fazer para a sua proteção. Quando nós temos filhos, nós dizemos: isso você não pode. Não, mamãe, mas eu tenho 10 anos, eu já quero sair de carro dirigindo. Não, mas isso é para a sua proteção, porque você não vai saber responder algumas coisas. Você não está desenvolvido para dirigir. Você não está desenvolvido para viajar sozinho. Então você protege os filhos contra o mal que existe nesse mundo. Se sua filha disser: eu quero ir a São Paulo, não, sozinha você não vai. Há coisas que você não pode fazer. Obedeça por sua proteção. Então veja bem, o trabalho foi dado, o mandato cultural. Mudem a cultura. Trabalhe, e no seu trabalho frutifique. Tudo que você fizer, faça com excelência. Agora, se relaciona comigo. Se relaciona comigo. Primeiro comigo. Muitas vezes nós associamos o nosso trabalho com dinheiro. E trabalho foi criado. Nada a ver com dinheiro. O trabalho que Deus criou foi para que o homem, a mulher, a família, o povo de Deus tivesse o seu sustento, tivesse a plenitude da paz, tivesse o shalom. Não tinha nada a ver com dinheiro, não tinha nada a ver com bens materiais, não tinha nada a ver com a bolsa da Louis Vuitton, não tinha nada a ver com a Mercedes-Benz. Tinha a ver com o sustento, a família viver à mesa, comer do pão, viver confortavelmente, viver a alegria da mesa, do relacionamento com Deus, com os filhos de Deus, com a família. E o trabalho é bênção de Deus, o trabalho é graça, porque o Senhor nos habilita, e o trabalho faz bem, e o trabalho deve ser feito com alegria, por conta dos dons e talentos que Deus nos deu, para fazermos bem. Nós ganhamos dinheiro sim, hoje em dia, nós somos recompensados com dinheiro, mas veja Abraão como ele enriqueceu. Ele tinha muito gado, muita ovelha, aquilo era enriquecer. Não existia dinheiro, mas ele tinha muito. Mas porém, se uma ovelhinha das 100.000 que eles tinham, se uma só se perdesse, ele mandava buscar. Porque para ele tinha valor. E nós precisamos dar valor àquilo que ganhamos. O dinheiro que ganhamos é para valorizar e para quê? Aonde empreender e como empreender para o reino de Deus, sem avareza, sem apego. Porque quando nós temos apego, Deus não deixa juntar. Porque Deus quer ensinar a mexer com o trabalho, o valor do trabalho, dos dons e talentos que Ele nos deu. Ele nos habilitou, Ele nos deu dom, Ele nos deu capacitação, nos dá sabedoria, nos dá poder. Mas existe algo importante: visão de reino, visão de multiplicação, visão de generosidade. Porque Abraão sustentava aquele povo todo. Isaac, Jacó, José foi levantado para administrar os bens do Egito para uma nação, não só o Egito, mas para muitos povos comerem e não passarem fome. Porque Deus faz assim, Ele levanta às vezes uma pessoa para nos abençoar. E eles achavam que eles iam passar fome em Canaã. E Deus os leva para o Egito por causa do filho que foi rejeitado.
das intempéries da vida, mas o que é verdadeiramente valor para você sobre esse trabalho. Por que você trabalha? Para quem você trabalha? Quem é o seu Senhor? Colossenses 3,17 diz assim: tudo, diga tudo, o que fizer, seja em palavra, ou em ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3, 23, 24. Tudo, diga tudo, o que fizer, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Deixa sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Volta 23. Tudo que fizer, façam de todo o coração como para o Senhor. Nesses dois versículos está escrito 3 vezes o Senhor. Façam para o Senhor. Recebam do Senhor. É a Cristo que vocês estão servindo. Cristo o Senhor. O que está querendo dizer? Vivam de uma forma tudo para o Senhor. Tudo para o Senhor. Porque é Ele que te dá recompensa da herança. É Ele que te honra. É Ele que dá o crescimento. É Ele que dá a abundância. É Ele que tem o poder. Mas Ele quer um relacionamento. Ele quer que você gerencie com Ele todas as coisas. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer ser glorificado. Ele quer ser Pai. Como que você se relaciona com o seu trabalho com Deus? Onde está o seu Senhor? O seu Senhor é o seu Senhor Salvador? Ou o seu trabalho é o seu Senhor? Ou o dinheiro que você ganha é o seu Senhor? É um estilo de vida que você precisa pensar. O estilo de vida que você vive. Sabe? Se nós corremos com o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, se nós corremos para o Senhor, em primeiro lugar, Ele garante que a sua vida vai ter muito mais abundância financeira. Porque, em primeiro lugar, buscar o reino dos céus e todas as coisas, sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Tudo será acrescentado. Mas a gente corre mais para o dia a dia, para o dinheiro, para o trabalho, para a nossa glória, para a nossa vaidade, como se nós fôssemos alguma coisa. Mas é tudo vem dele, tudo é para Ele. Ele que deu o talento, Ele que deu o dom para que a gente possa crescer, multiplicar, expandir, produzir. Uau, Ele deu, isso é maravilhoso. Ele deu prosperidade para nós através do trabalho das nossas mãos. Se nós fizermos tudo para Ele com excelência, a prosperidade vem como veio para todos os patriarcas, para todos os homens que se dedicaram a ter um relacionamento íntimo com o Senhor de santidade também. Porque o Senhor disse: olha, não coma do fruto. Não coma do fruto, não peque. Abraão, deixa lá o pecado, deixa a idolatria, deixa a desobediência, vem comigo, faça uma aliança comigo, fique comigo. Santidade, separados. Sede santos como eu sou santo. Se separa. Separa do pecado. Existe o pecado.
Porque quando você resiste ao pecado, você fica perto de Deus. Quando você fica perto do pecado, você fica longe de Deus. Se santifique. E quando a gente se santifica, a gente se enche de Deus, a gente se enche de sabedoria, a gente se enche de poder para avançar contra o mal. Porque o poder da ressurreição está habitando em nós, e onde nós chegarmos, a unção de Deus chega junto e o mal é dissipado. Mas se nós estamos ligados ao pecado, vindo na igreja, mas não deixando o pecado, nós estamos mortos. E a palavra diz que ele vomitará os mortos. Os mortos, quem é morno, não é nem quente, nem frio. Como que está a sua temperatura? Tem visto o termostato da sua vida espiritual? Colocou aqui? Colocou aqui? Ou aqui? Como está a temperatura do seu coração? Quente, morno ou frio? Amém? E agora eu quero ler com você algo muito importante. Mateus 7, do 16 ao 23. É muito importante que você guarde isso. Mateus 7, do 16 ao 23. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Nós somos reconhecidos pelos frutos. Nós não somos salvos pelos frutos, nós somos reconhecidos. Mas nós esperamos que os salvos tenham bons frutos. Porque o salvo vai ter bom fruto. E o salvo é aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é? Não escutei. Mais uma vez. Cai e lançada ao fogo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do Pai. Mais uma vez, a vontade do Pai que está nos céus. Eu vou repetir, gente, porque Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aquele que não obedece à vontade do Pai não tem o Senhor como Senhor. Jesus será o nosso Salvador se antes Ele for Senhor de tudo, do seu dinheiro, do seu casamento, da sua pessoa, da sua família, do seu trabalho, do seu carro, dos seus boletos, das suas viagens. E seus frutos vão indicar quem é o Senhor da sua vida. Quais são os frutos? Veja em Mateus 12:50, está escrito assim: pois quem faz a vontade de meu Pai, este é meu irmão, irmã. Esse Mateus 12 é um capítulo maravilhoso. Eu aconselho você ler Mateus 12.
eles estão tendo várias discussões ali. Nós vamos chegar um pouco mais lá para frente. Mas ele está dizendo: olha, quem faz a vontade de meu Pai, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade de Deus, participa da família de Deus. Participe, tem identidade, tem nome, sobrenome. Você tem nome, sobrenome do seu Pai. Então aqui está querendo dizer, há uma família que você pertence, porque você faz a vontade do seu Pai, você obedece seu Pai, Ele é seu Senhor. Então você entrou no reino dos céus, você tem nome sobre a sua vida, um pertencimento, uma marca sobre a sua vida de filho de Deus. Porque a obediência te leva a ser filho de Deus, te leva a ser conhecido por Ele. Porque Ele está dizendo assim: afaste de mim aqueles que praticam o mal, que não fazem a minha vontade, porque eu nunca os conheci. Mas aquele que faz a vontade do Pai é aquele que pertence à família, que é filho de Deus e que realmente é conhecido dele. Pai, nós queremos ser conhecidos de Ti. Diga: Pai, eu quero ser conhecido do Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Nada mais, nada além do que a Tua vontade. Eu quero que o meu coração esteja para o Senhor. E o Senhor nos deu Jesus Cristo para realizar essas obras, e obras maiores, porque o reino do céu chegou. Jesus Cristo veio para que possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Nós hoje conhecemos e nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de santificação para termos esse poder de ressurreição e de vida abundante. Porque o diabo veio para matar, roubar, ele veio, eu porém vim para dar vida e vida em abundância. Eu vim para trocar as suas vestes, tirar as suas vestes sujas e colocar vestes brancas, para que você possa ter esse poder de plantar as sementes, esperar e ver elas crescerem, porque eu faço as coisas impossíveis, assim diz o Senhor. Não haverá impossíveis para Deus. Ele traz existência que não existe para nos abençoar. Esse é o nosso Deus. Quando nós obedecemos à vontade dele, as coisas vão brotando, as coisas vão crescendo, as coisas vão sendo multiplicadas nas nossas vidas. E eu vejo a multiplicação na minha vida todos os dias, em tudo. O Senhor me restitui tantas vezes mais, e as coisas vêm e vêm e vêm, porque o meu coração não está nas coisas, o meu coração está no reino dos céus, nas coisas que não serão abaladas. O que pode me fazer o homem jamais vai abalar a minha intimidade com Cristo. O que pode me fazer o casamento, a pastora, fulano, que vai embora, o que pode fazer o homem? Nada, porque meu relacionamento é com Deus em primeiro lugar. Ele pode restaurar todas as coisas. Ele restaura casamento, Ele restaura finanças, Ele restaura a saúde, Ele restaura uma casa, Ele restaura a família, Ele restaura todas as coisas, Ele cura todas as doenças. Mas é necessário obedecer para ser conhecido de Deus. Muitos estão na igreja, queridos, e não são conhecidos de Deus. Eu estava falando com eles sobre um vídeo do Nicodemos, e ele estava dizendo que ele estava vendo na TV umas pessoas que foram na igreja, e havia um rapaz entrevistando na saída, né? Conte a bênção que você recebeu aí na igreja. Eu estava desempregado, aí eu fiz uma campanha de 7 dias, 7 noites, subi no monte, desci do monte, fiz a campanha, né? E o Senhor me restaurou o emprego. Que glória a Deus! E você? Eu perdi o meu carro, e agora Deus restituiu. Glória a Deus! Aí chegou uma senhorinha bem velhinha, e a senhorinha falou assim: olha, eu estava aqui, fiz a campanha e eu fui salva. Jesus perdoou os meus pecados. Era de idade. E ela estava feliz: olha, eu fui salva. Jesus perdoou todos os meus pecados. E o rapaz disse, né, o presbítero: glória a Deus, que maravilha, mas conte a bênção.
não enxergam qual é a maior bênção. Os discípulos voltaram, os 70 voltaram felizes. Jesus, nós expulsamos demônios, doentes foram curados. Olha, foi maravilhoso. Ele disse, mas não se alegre tanto não, que o mais importante é ter o teu nome no livro da vida. O mais importante é ser conhecido de Deus, Pai. O mais importante é o seu relacionamento com Deus. Porque as demais coisas vão ser acrescentadas. E nós falamos isso às vezes como jargão. Você vai em primeiro lugar, o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas, vocês não têm noção do poder que é esse versículo. Do que as demais coisas serem acrescentadas. Muitos aqui já viveram milagres de cura. Já viveram o poder da ressurreição. Muitos já viveram restauração financeira. Muitos já viveram os demônios ir embora. Eu vivi. Eu era como talvez Maria Madalena. Os demônios mexiam na minha cama balançava. Eu via demônios. Eu via nuvens e nuvens. E a minha cama balançava, gente. A minha cama sozinha balançava. Eu fui liberta. Glória a Deus. Eu fui salvo pelo meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Mas veja nesse Mateus 12, que eu quero ler com vocês, de 1 a 13. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, os religiosos, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Entrou na casa de Deus juntamente com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Oh meu Deus, que coisa linda! Pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Senhor, Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, aleluia. Você está aí, Ele é o Senhor. Glória a Deus. E saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele lhe disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou como a outra, ficou boa como a outra. Glória a Deus. E ele estava ali então depois falando, depois de fazer milagres com as pessoas, depois de curar as pessoas. Os religiosos estavam ali tentando pegar, tentando acusar, tentando julgar. Ele estava dizendo: olha, eu quero misericórdia, não sacrifício. Mude a sua mentalidade. Faça o bem enquanto você pode. Quando tiver uma pessoa que necessita de oração, fale. Quando tiver uma pessoa que você vê que necessita de uma oração, ore. Não perca tempo, não perca a oportunidade, não perca a chance de ser co-gerente dessa obra maravilhosa, do poder que há em você, pelo poder do nome de Jesus Cristo, do sangue de Jesus. Porque ele disse: geração má e adúltera, tamanha insensibilidade. Como aquele homem disse: a senhora foi salva, ok, mas conte a bênção. Tamanha
tamanha insensibilidade. Como está o seu coração? Geração má e adúltera? Geração egoísta? Geração que pensa só em si? Mas ele fez milagres. E ele disse: vocês também podem fazer milagres, vocês podem fazer obras maiores que eu fiz. Então, quando você tiver a oportunidade, seja ousado, seja ousada com espírito de intrepidez, de força, de coragem. Ore por essa pessoa, porque a fé é que vai curar. O Espírito Santo de Deus que é em você, que vai dar crescimento, que vai dar cura, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Domínio sobre as trevas. Não tema as trevas, não tema, porque eles são expulsos mediante a luz de Jesus Cristo. Glória a Deus. O Senhor nos deu esse poder, mas para nós não sermos indiferentes com o mal, não sermos indiferentes com as injustiças. Orarmos, o Senhor quebra o mal. Quando nós oramos, o Senhor entra. A oração é uma semente maravilhosa que sempre tem resposta. A oração de um justo pode muitos seus efeitos. Continue orando por você, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde, porque o Senhor trabalha a favor daqueles que nele esperam. A mão dele não está encolhida, os ouvidos dele não estão fechados, os olhos não estão cegos, ele está vendo, está ouvindo e ele está movendo. Tenha paz, faça a vontade dele, faça a vontade, conheça a vontade dele. Se santifique cada dia mais. Nós somos capacitados em sabedoria e poder para gerenciar. Olha, o dinheiro não me domina mais. Eu domino o dinheiro. Nenhum relacionamento me governa. Somente o Senhor me governa. Deixe somente o Senhor te governar. Não busque governo de ninguém na sua vida, a não ser Jesus Cristo. Jesus, em Mateus 12, ele vai dar 2 exemplos, depois vocês veem. E ele fala sobre o sinal de Jonas. Vocês lembram que Jonas foi a Nínive. E Jonas foi de muito mau grado pregar, né? A baleia jogou ele, ele foi lá e ele pregou porque o Senhor mandou. E ele pregou de muito mau grado, pesado, de mau humor. Mas em Nínive, todos imorais, idólatras, pessoas pecadoras, assassinos, malignos, todos foram salvos, todos se arrependeram, todos se converteram. Simplesmente porque Jonas obedeceu. Não foi pelo poder da fé dele, não foi porque ele sentiu algo diferente, não foi porque ele falava: eu quero que todos sejam convertidos. Não, é porque Deus mandou. Quando Deus te mandar, vá, obedeça. Você vai falar: olha para ela, Senhor, eu creio que no teu nome o Senhor pode curar. Porque muitas vezes nós pensamos assim: puxa, eu estou tão mal, como que eu vou orar por ela se eu estou tão mal? Como que eu vou orar por ela se eu estou doente? Como que eu vou orar por ela para finanças se eu não tenho dinheiro? Ah, mas como que eu vou orar por ela para doença se eu estou mais doente que ela? Porque o Senhor mandou. Porque o poder é dele, a glória é dele. Obedeça, seja conhecido de Deus. Porque toda essa dor que você está passando, todo esse momento de deserto que você está passando, toda essa confusão que você está passando, todo esse problema que você está passando, é onde você vai ser curado, liberto, e é a maior arma de instrumento de bênção da sua vida. Onde você vai ter autoridade. Porque ninguém começa grande, mas o fim das coisas é mais importante do que o começo. A gente começa pequeno, não é verdade? A gente começa pequeno, depois cresce, depois fica grande, depois fica fortalecido. Mas tem um esforço de oração, tem um esforço de orarmos, de buscarmos, de irmos dia a dia no caminho, crescer. Mas são coisas que o Senhor quer dar firmes na rocha.
não coisas abaláveis. Deus quer construir na sua vida coisas inabaláveis. Eu não entendia quando Deus falava isso para mim nos cultos, mas hoje eu entendo, porque a minha vida é inabalável, porque eu tenho Ele como meu Senhor. Eu obedeço mesmo quando eu não entendo, eu obedeço. Eu oro mesmo quando eu não entendo. Eu falo, Senhor, mas parece que essa pessoa não vai melhorar nunca. Mas ora, continue orando. Porque há poder. Eu quero revelar o meu poder. Mas Ele mostrou que a rainha de Sabá, naquela época, rainha de um lugar muito longe, atravessou quase metade do lado do planeta para ir ver Salomão. Como que Salomão era tão sábio, ela foi atrás da sabedoria de Salomão, que era o que Salomão tinha adquirido com Deus, porque Salomão realmente pediu sabedoria e ele era muito rico. Como Abraão foi rico, como Isaac foi rico, como Jacó, porque as gerações foram enriquecentes, porque eles buscavam sabedoria de Deus, porque eles buscavam aliança com Deus, porque eles buscavam relacionamento com Deus, porque eles obedeciam a Deus. E quando a rainha de Sabá, lá das Arábias, chegou, ela ficou maravilhada com a sabedoria, com a riqueza. Sabá era um lugar também muito rico. Ela também veio até Salomão, trouxe muito ouro, muitas pedras preciosas. Mas quando ela viu, ela ficou encantada de ver a obra de Deus. E ela conheceu o Deus de Israel. E Jesus cita a rainha de Sabá. Quanto que ela foi honrada por ter reconhecido a obra de Deus. Veja só como Deus se importa no que você pensa, no que você age e em quem você honra como seu Senhor. E o quanto o poder da palavra e da atitude existe. Não faça as coisas de qualquer forma, não faça as coisas aleatoriamente. Seja um filho de Deus na maneira de ser, na maneira de falar, na maneira de atuar. Nós não podemos vir na igreja e andarmos diferente do que Deus deseja. Nós precisamos ser mansos, humildes, generosos, sem medo, sem avareza, apegado ao dinheiro, apegado aos bens materiais, apegado a coisas, apegado a marcas, apegado a coisas que são do mundo. Quem ama o mundo tem inimizade com Deus. Nós vivemos no mundo para mudar essa cultura, e a igreja é que muda essa cultura. A santificação da igreja é que traz avivamento e muda essa cultura. Amém? Amém. Mas como que nós vamos também andar? Como Jesus foi andando, e em todo lugar Ele fazia testemunho como milagres, milagres, milagres. E nós somos portadores de milagres. Nós somos instrumento de milagres. Você crê que o nosso Deus vivenciou milagres e fez milagres para que a gente possa fazer, como Ele disse, vocês farão obras maiores? Então vão, expulsem os demônios. Mas se eu não souber, se eu não tiver fé e eu não sei como orar, simplesmente ore. Você não precisa sentir, você precisa ter fé. Aleluia. Você precisa ter relacionamento com Deus. Aleluia. Vamos deixar de buscar em primeiro lugar a nossa vontade, porque a nossa vontade às vezes é o caminho da ruína. Vamos deixar as coisas do mundo, os interesses do mundo, a língua. Vamos profetizar coisas boas para as nossas famílias, para os nossos irmãos, no nosso trabalho, na nossa vida. Mas não vamos desistir daquele que estamos orando. Eu não desisto de orar por vocês. Eu não desisto de orar por vidas que estejam aqui no futuro. Eu já vejo no futuro vidas aqui e eu continuo orando. Eu não desisto. Eu não retrocedo, porque Deus é Pai, porque Deus é maravilhoso. Se Ele me enviou, é porque Ele vai dar o crescimento para quanto tempo, mas é Ele que vai fazer. Jesus te chamou para pregarmos, orarmos, expulsar o mal. Amém? Fique de pé.